acima de 100 mil células somáticas, você já ganha muito se você começa a monitorar o rebanho. Então, você começa monitorando o rebanho e do monitoramento do rebanho você vai para o monitoramento individual de vacas para descobrir a vaca que está com mastite. Porque quanto antes você tratar, quanto antes você identificar, melhor vai ser para o seu rendimento também em termos de qualidade e para o laticínio. Leite com células somáticas é leite que vai dar perda de processo. Então, o que a gente recomenda? O que é recomendado pelas melhores práticas? Você fazer um monitoramento semanal do seu gado. Então, você pode fazer. E qual a melhor forma que o produtor poderia fazer? Uma análise diária do tanque, monitorando o tanque, e semanalmente fazer a separação dos animais e fazer o monitoramento dos animais, porque aí você consegue prevenir antes o problema da mastite. O que o Somaticel CCS, a vantagem dele qual que é? Tudo o que você precisa já vem junto com o kit, tá? Então, o primeiro ponto aqui. A gente coloca a solução, o reagente Somaticel, até o ponto de 2 ml, vem marcado no frasco. Pego o leite com a pipeta, que também acompanha o kit, e adiciono o leite. Por que eu adiciono dessa forma aqui? Porque se eu coloco primeiro o reagente e depois o leite, até pela questão da densidade, a solução já tende a se misturar. Agora, colocamos o reagente, com o bastão aqui, a gente agita só para misturar as duas partes de uma forma bem devagar. O que acontece nessa fase aqui, gente? O reagente, o que ele faz? Ele se mistura com o leite e esse reagente ele vai romper a parede da célula somática. Célula somática é principalmente célula epitelial, mas nós estamos falando de glóbulos brancos, tá? O glóbulo branco ele tem a parede muito fina, então o reagente ele só rompe a parede da célula somática, o glóbulo branco. Ele não rompe a parede, por exemplo, de bactéria, nem de gram positiva nem de gram negativa, que é a parede mais espessa. Tampamos. Aqui a tampa, ela vem com o orifício calibrado, exatamente, perfeitamente calibrado. E aqui a marcação até 2, até 4 ml. Então, o que nós vamos fazer? Vamos virar o leite e deixar ele escorrendo por exatamente 15 segundos. Depois vamos voltar e o volume que restou depois desse tempo de escoamento, nós vamos fazer a leitura. Nesse caso aqui, estamos falando de um leite com 400 mil células somáticas, que é o valor muito próximo que a gente obteria utilizando o contador eletrônico de células somáticas. Eu faço esse teste no campo, eu faço esse teste na fazenda, eu faço esse teste no laboratório, em qualquer lugar. Porque tudo que eu preciso, eu tenho aqui, tá? E com uma vantagem adicional. O kit Somaticel, ele vai te dar também a indicação do quê? Do pH. Por que o pH é importante? Aqui eu tenho do amarelo até o vermelho. O que acontece? Amarelo, leite ácido. Se eu estou fazendo essa análise aqui e encontrei leite ácido, o que acontece? Por que o leite fica ácido? Porque eu tenho a lactose, que é o açúcar do leite, sendo utilizado como fonte de energia e alimento das bactérias. Quem fermenta o açúcar do leite, a lactose? Principalmente as bactérias gram-negativas. Então, já tenho a primeira indicação aqui. Eu tenho mastite e o leite ficou ácido. Então, o que eu tenho? Mastite ambiental. Isso já vai me auxiliar, o veterinário, por exemplo, já vai saber.
Se a mastite é ambiental, então eu posso mudar a minha estratégia de tratamento. Ah, não, eu tenho, por exemplo, o leite está normal, o pH está normal, entre laranja e laranja forte. Ah, o leite está normal, então o que eu tenho aqui nesse caso? Eu tenho uma bactéria que pode ser, por exemplo, uma gram-positiva, porque não, eu já descarto a mastite ambiental, porque não fermentou a lactose. Ou eu tenho uma não fermentadora. Aqui seria a parte mais difícil de ter o diagnóstico. E o mais comum quando eu tenho mastite, leite alcalino, que ele fica vermelho. Então aqui eu tenho claramente uma indicação de que eu tenho uma contaminação por mastite contagiosa. Por quê? As bactérias gram-positivas não utilizam o açúcar como fonte de energia preferencialmente, mas utilizam a proteína. E quando eu faço a decomposição da proteína, ao invés de produzir ácido, eu produzo uma substância que é alcalina. Então, esse ponto aqui é muito importante para me ajudar no diagnóstico, e o veterinário no campo já tem uma indicação para esse diagnóstico. Tá? Então, esse é o ponto que é importante. Você tem duas medições simultâneas com o mesmo kit. Contagem de células somáticas alta e o pH ajudam o veterinário a encaminhar o diagnóstico e ser mais assertivo no seu diagnóstico.